Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jailton mais uma vez. Vamos dar continuidade então às nossas aulas da disciplina de Parasitologia Humana. Hoje a gente vai falar então sobre a introdução ao sub-reino Protozoa, vai falar sobre alguns protistas, vai falar sobre o filo Ciliófora e sobre o filo Sarcomastigófora. Lembrando aí que na aula anterior, então, a gente viu alguns conceitos relacionados a essa disciplina de parasitologia que não vai nos auxiliar, então, durante todo o nosso curso. Então, para a gente iniciar essa aula, a gente vai pegar algumas características gerais sobre os protozoários, para a gente, então, falar sobre aqueles dois filos que foi falado inicialmente. Então, os protozoários, eles estão em um reino separado, chamado reino protista, dentro de um sub-reino chamado protozoa. Os protozoários são organismos protistas, eucariontes e constituídos por apenas uma célula. Os protozoários, eles possuem organelas celulares. Dentro dessas organelas, então, tem o cinetoplasto, o corpúsculo basal, o lisossoma, aparelho de Golgi, retículo endoplasmático liso e rugoso, a mitocôndria, microtúbulos, flagelos, cílios e pseudópodes, que servem para locomoção, axonema e citostoma. Os protozoários, eles têm algumas fases evolutivas. Dentro dessas fases evolutivas, então, tem os trofozoítos, tem os cistos e os oocistos e tem também os gametas. Então tem as fases trofozoítas que vão conseguir então se locomover juntamente com os gametas, e tem as fases de cistos e oocistos que não conseguem se locomover, e os cistos eles são formados principalmente então para evitar dessecamento, né, e que eles consigam sobreviver por mais tempo em um ambiente que não esteja favorável para o crescimento deles. Os protozoários, eles têm dois tipos de reprodução: a reprodução assexuada, que não envolve troca de gametas, e ela pode ser feita por divisão binária, brotamento, endogenia e esquizogonia, dependendo da espécie. E na fase sexuada, tem a fase de singamia e a fecundação, né, que pode ocorrer pelo macrogameta e o microgameta dentro então da oogamia, ou seja, né, a gente tem diferenças morfológicas aí entre os tamanhos dos gametas. A excreção dos protozoários ocorre por difusão através da membrana, para não ocorrer então gastos de ATP. E também ocorre através da exocitose e de vacúolos, que aí vai ocorrer através de vacúolos que grudam na membrana plasmática, e assim tem gasto de ATP. A locomoção pode ser através de pseudópodes, flagelos, cílios e microtúbulos, e a locomoção dentro dos protozoários é o que dividem esses organismos em diversos grupos. Dentro do filo Ciliófora, então, ele está dentro desse filo por conter a estrutura de locomoção, que são cílios. Esses cílios eles podem ser simples ou múltiplos. Dentro desse filo Ciliófora ocorrem animais bentônicos e plantônicos na água doce, salobra e marinha, solo úmido. Simbiontes também podem ser encontrados aí, mutualistas com ruminantes, e alguns parasitam peixes. Eles vão possuir aí alvéolos, estrussomos, e alguns secretam tecas externas. Por exemplo, a gente tem aí alguns ciliados que essa teca aí são estruturas que servem para ajudar esse organismo aí contra ressecamentos, né, e deixar ele mais protegido ao seu redor. Tá? Euplotes
usam cirros para caminhar sobre superfícies, e espécies errantes, aí, a maioria, ou sésseis, como exemplo aí, o estentor, que tem um pedúnculo de fixação, contém elementos contráteis chamados de mionemas, compostos de espasmina, que requer cálcio. E poucas espécies formam colônias. Aqui a gente tem então alguns exemplos desses organismos ciliares, tá? Então a gente vê, então, por exemplo, formação de teca. Geralmente esses vivem em ambientes aquáticos. Dentro do silo, do silo não, né, gente? Do filo Ciliófora, eles também podem encontrar dois tipos de núcleo, que é o macro e o micronúcleo. O macronúcleo ele vai controlar o funcionamento geral da célula, e ele pode ter várias formas, e o micronúcleo ele está responsável então com a função reprodutiva. A reprodução assexuada vai ocorrer por fissão binária e brotamento, e a reprodução sexuada é por conjugação sem produção de gametas, e vai ter na troca desses micronúcleos que estão dentro desse indivíduo. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma parte de duplicação, onde, né, ocorre a duplicação dos cromossomos, eles se dividem. Esse aqui então é a divisão assexuada, e na divisão sexuada, então a gente tem a troca dos micronúcleos, e esses micronúcleos eles vão fazer essa modificação então do material genético para a formação dos dois novos indivíduos. Poucos são parasitas aí de peixes, mamíferos e invertebrados, a maioria de vida livre, alimentando-se de protistas ou invertebrados microscópicos, filamentos de algas, bactérias e detritos. Dentro desse filo Ciliófora tem o gênero Balantidium, que causa a balantidiose, tá? Dentro então dessa classificação, ele está dentro do filo Ciliófora, dentro do gênero Balantidium, e a espécie o Balantidio coli, que é esse serzinho que está sendo mostrado aqui do lado. Ele é ciliado e causa essa doença, que é uma infecção do intestino grosso no homem. O Balantidio coli, ele vive no intestino grosso humano e possui cílios. É o maior protozoário que pode parasitar o homem, pois mede de 60 a 90 micrômetros de comprimento por 50 a 60 micrômetros de largura. Além do fato de ser grande, possui dois núcleos, que são chamados de micronúcleo e macronúcleo, conforme a gente viu na estrutura geral desses organismos. A reprodução. Em geral, o parasita se multiplica na luz intestinal por divisão binária. A multiplicação também leva à produção de cistos, que aparecem em grande número nas fezes formadas, apesar dos trofozoítos também serem eliminados nas fezes. A contaminação pela ingestão de cistos é a mais usual, visto que são mais resistentes às condições do meio externo. Aqui a gente tem então uma forma de trofozoíto e a forma encistada. Então aqui a gente vê o ciclo dele. Então o cisto ele vai se desencistar, transformar no trofozoíto. O trofozoíta, então, ele pode realizar reprodução sexuada, formando então novos esporos que novamente irão infestar outros indivíduos e assim continuar o ciclo. Então, o trofozoíta ele une-se temporariamente pelo processo denominado conjugação, com tempo suficiente para a troca do material genético, e aí depois ele vai se encistar novamente, vai formar outros cistos e vai continuar o ciclo, tá? Esse ciclo ele também pode acontecer no porco, tá? Então, ele é um parasita humano, porém ele também é um parasita de animal. A transmissão
ela vai ocorrer pela ingestão de cistos presentes nas mãos, alimentos ou água contaminadas por cistos, ou trofozoítos advindo de fezes suínas. A infecção humana quase sempre vai acontecer através da ingestão de cistos. A ingestão de cistos através da água, alimento, então, a pessoa vai engolir, vai passar pela esôfago, estômago, quando chegar no intestino delgado, ele vai se desincestar e vai transformar nos trofozoítas, que já vai estar chegando próximo então do intestino grosso, onde vai ocorrer a divisão binária. Ele vai crescer, aí dentro dessa divisão binária aí ele pode fazer a conjugação para troca então desses materiais genéticos e vai formar os cistos novamente, onde serão eliminados pela fezes, que vão contaminar outros alimentos, e o ciclo continua, a não ser que esse ciclo seja rompido, principalmente pelo saneamento aí, limpeza, lavar esses alimentos, né? E a água também contaminada, ela tem que ser fervida ou filtrada antes do consumo. Então aqui a gente tem o encistamento. O encistamento ele vai chegar, então, transformar o trofozoíta dentro do intestino delgado. Ali ele vai poder fazer a divisão binária e troca também de gametas. Ele vai transformar então num trofozoíta maior, que ele vai poder se encistar e o ciclo vai continuar. A importância. A distribuição da balantitíase é mundial, então em todo lugar do mundo aí tem essa doença, porém ela a prevalência é muito baixa. Hoje já conseguiu diminuir a menos de 1%. A maioria dos casos humanos está entre os tratadores, criadores, comerciantes e abatedores dos suínos. O parasito causa a balantidíase, uma infecção que acomete o intestino grosso humano. Os casos humanos se relacionam em geral com a presença de porcos infectados. Quando o quadro clínico, né? Deixa eu tomar um pouco de água. O quadro clínico pode ser assintomático, ser do tipo crônico, ou também produzir diarreia ou disenteria, e vai produzir fezes com muco e sangue, sendo que na última situação o quadro é indistinguível daquele produzido pela amebíase. E aí ele vai ser diagnosticado então através de exames clínicos de parasitológicos de fezes. Sintomas. A infecção se manifesta com febre, anorexia, náuseas, vômitos e diarreia, que pode evoluir com sintomas com muco, pus e sangue. E os casos graves manifestam-se com a desidratação e hemorragias intestinais. Aí a doença pode assumir forma crônica. Diagnóstico com os sintomas da balantidiose. Como esses sintomas são semelhantes aos da amebíase, o diagnóstico é feito por meio de exames laboratoriais, como o exame de fezes, em que são procurados cistos nas fezes formadas, o que é mais raro, e trofozoítas, que normalmente estão presentes em fezes diarreicas. O diagnóstico é feito por meio de exame parasitológico de fezes, que são analisadas as fezes da pessoa, e o tratamento é feito com uso de antibióticos que possuem atividade contra protozoários, como o metronidazol e a tetraciclina. Então aqui a gente tem essas charges aqui, né? O porquinho rindo e a pessoa no banheiro ali com disenteria. Então ele pode também trazer problemas hepáticos, pulmonares e cerebrais se a pessoa não fizer o tratamento. A prevenção se faz pela higiene adequada, cozimento de alimentos, fervura da água, tratamento dos doentes e tratamento dos porcos, possíveis reservatórios do parasito e engenharia sanitária, então destino adequado dos dejetos dos suínos. Tá, aqui a gente tem uma imagem do trofozoíta,
em 500 vezes, aqui em 1000 vezes, e aqui também a gente tem as imagens, então com a coloração, né, com a hematoxilina e a eosina para visualização em microscópio óptico. Mudando de filo agora, então o filo Sarcomastigóphora, ele é o filo que engloba os protozoários que apresentam locomoção por flagelos, o mastigófora, e os protozoários que se locomovem por pseudópodes, que são o sarcodina. As características gerais: protozoário flagelado, habitat. Geralmente eles têm então o habitat dele é os numen do trato digestivo, do vetor, que geralmente são artrópodes. Nesse caso aqui então, subgêneros Leishmania, o intestino anterior médio, e aí tem os subgêneros Viania, que é o intestino anterior, médio e posterior, vai depender então do gênero, da espécie que vai ocorrer, ela vai se encontrar num diferente espaço no trato digestivo do vetor. E o hospedeiro é um hospedeiro vertebrado, células do sistema mononuclear fagocitário e principalmente os macrófagos. O Sarcomastigóphora, então, tem organismos com pseudópodes, que são as amebas, ou flagelados. E aí dentro desses sarcomastigóforas, então a gente tem a Leishmania, é o gênero da Leishmania, o gênero da Trypanosoma, o gênero da Giardia, da Trichomonas e da Entamoeba. Então todos esses aqui, eles causam doenças parasitárias no ser humano. A leishmaniose é a doença. Então, a leishmania aí, a classificação, ela está dentro desse filo. As espécies aí, elas, para a leishmaniose tegumentar, é a Leishmania brasiliensis, e para a leishmania visceral é a Leishmania sagazzi. Existem duas formas básicas da leishmaniose, que são essas duas que a gente acabou de falar. Na leishmania tegumentar americana, ela atinge a pele e a mucosa dos indivíduos, e na visceral, ela vai atingir as vísceras. Dentro está o baço, o fígado, o linfonodo e medula óssea. E as espécies que causam essas leishmanioses apresentam duas formas básicas, que é a mastigota, que ela vai ser nessa forma mais arredondada, e a promastigota, que vai estar então no vetor, que é essa partezinha mais alongada com cílio. A leishmaniose, então, ela na leishmaniose cutânea vai produzir exclusivamente lesões cutâneas, ulcerosas ou não, porém limitadas. A leishmaniose cutâneo-mucosa vai aparecimento de lesões ulcerosas destrutivas das mucosas do nariz, boca e faringe. Tem a leishmaniose cutânea difusa, que vai ter formas disseminadas não ulcerosas, que aparecem tardiamente em pacientes tratados dessas úlceras de Calazar. Leishmaniose visceral ou Calazar, os parasitas apresentam tropismo pelo sistema de defesa, então, do baço, fígado, medula óssea e os tecidos linfonoides. A morfologia. Nas formas amastigotas, o habitat é o vacúolo digestivo das células do sistema de defesa do hospedeiro vertebrado. O cinetoplasto em forma de bastão e próximo ao núcleo são pequenos. Esse cinetoplasto é uma membrana aí que está próxima do núcleo, que ele ajuda então nesse parasitismo. Eles são pequenos, ovais e levemente achatados, não possuem flagelo livre, tem uma bolsa
flagelar, que vai ter invaginação na superfície do parasito. A reprodução vai ocorrer por divisão binária. E eles chegam então de 1,5 a 3 micrômetros por 3 a 6,5 micrômetros. Nos promastigotas, são extracelulares, então eles vivem fora da célula. O habitat, intestino do hospedeiro invertebrado. Possuem cinetoplasto oval na região anterior e distante do núcleo, contrário lá do amastigota. Possuem flagelo livre na região anterior. E tamanho variável, a gente vê que é um pouco maior, que é 16 a 40 micrômetros por 1,5 a 3 micrômetros. A morfologia do paramastigotas são ovais e arredondados, pequenos flagelo livre, cinetoplasto na região mediana próxima ao núcleo, ficam aderidos pelo flagelo ao trato digestivo do hospedeiro invertebrado, e eles têm aí um tamanho intermediário, então, entre o promastigota e o amastigota. Tá? Então a gente vê que eles são um pouco menores, aí, em termos de 5 a 10 micrômetros por 4 a 6 micrômetros. Os vetores geralmente são os díperos da família Psychodidae ou Phlebotomidae, e a subfamília a Phlebotomidae. O gênero dentro da Lutzomia, que é o que está carregando aí no Novo Mundo, e o Phlebotomus, que geralmente eles são vetores aí nas regiões da África, Europa e Ásia. Então, na nossa região aqui é o Lutzomia, o gênero Lutzomia, que acaba carregando então os promastigotas para a doença da leishmaniose. Criam-se em matéria orgânica em decomposição. Os vetores, somente as fêmeas são hematófagas, possuem atividade crepuscular e noturna, então elas geralmente atacam mais ao anoitecer e após escurecer. No Brasil são conhecidos como mosquito palha, cangalinha, birigui, asa branca. Medem de 2 a 4 milímetros de comprimento, são bem pequenos. O corpo é coberto por pelos finos. Os machos, eles geralmente se alimentam de seiva de plantas. Reservatório. Então, os reservatórios silvestres aí são roedores, ratos silvestres e capivaras. Os marsupiais, os tatus e as raposas e o lobo, né? O reservatório doméstico são os cães, e o homem, ele é um hospedeiro acidental. Então é uma parasitose humana que é de forma acidental, como quase a maioria de todas as parasitoses humanas. O ciclo evolutivo. Então o parasito ele é transmitido através da picada da fêmea do Phlebotomina infectado. A saliva do inseto apresenta substâncias quimiotáticas para o monócito, neuropeptídeos vasodilatadores que facilitam a ingesta, ao mesmo tempo que suprimem a resposta do hospedeiro, inibindo a apresentação de antígenos. Na hora do repasto, a fêmea inocula as formas promastigotas metacíclicas provenientes da região anterior do trato digestivo e infecta o hospedeiro, podendo ser, por exemplo, o cão ou, no caso, o ser humano. O ciclo de vida, então, do parasita leishmania espécie, o flebotomínio, né, que estiver infectado, quando ele picar a pessoa, ele vai liberar, então, promastigota, que são fagocitados por macrófagos. Essas
Promastigotas, então, transformam-se em amastigotas dentro dos macrófagos, vão se multiplicar em várias células e aí vão romper o macrófago, destruindo o macrófago e dando sequência, os flebotomínios vão sugar no sangue, então vão ingerir os macrófagos infectados com a forma mastigota, porque depois de romper eles vão infectar outros macrófagos. Quando o mosquito picar e ingerir a forma mastigota, as amastigotas vão multiplicar-se até romper a célula, liberando então as amastigotas, e essas amastigotas elas vão transformar-se então dentro do intestino do inseto, vão transformar-se então em promastigotas, vão sofrer divisão binária e vão migrar para probóscide, onde ele vai picar novamente um novo indivíduo e o ciclo vai continuar. Então a gente vê que é formado aí por dois ciclos. Então a gente vê o primeiro ciclo dentro do homem, então entra o promastigota, forma-se a mastigota, e no mosquito entra-se a mastigota, transforma-se em promastigotas e ele consegue viver então em dois ciclos. O ciclo evolutivo, o hospedeiro vertebrado, então fagocitose das formas promastigotas em torno de 4 a 8 horas, diferenciação das formas promastigotas em amastigotas dentro do vacúolo fagocitário em torno de 24 horas, reprodução por divisão binária das formas amastigota, rompimento dos macrófagos, resposta inflamatória e início de um novo ciclo. A interação celular. Então, vai ter a fagocitose, vai ter a apresentação, então, via o organismo de defesa, então, MHC2 para LTCD4, aí vai ter a diferenciação aí do TH1 e TH2, o desenvolvimento da resposta imune celular e humoral, a ativação da via clássica e via da lectina e os produtos de clivagem de C3 fixados à membrana do parasito. Isso aí é a resposta imune que vai ocorrer quando esse parasita estiver dentro do organismo humano, dentro da célula. Então, isso aqui, depois que ele entra na célula, ele vai desenvolver, então, o sistema imune para liberar as células de defesa, juntamente com fugiu o nome da cabeça agora. Os antígenos referente a esse parasita. A leishmaniose tegumentar americana, ela vai ser então a leishmania brasiliense, responsável pela forma cutânea mais destrutiva, ampla distribuição geográfica. A leishmania goianensis, que é a periurbanização, invasão do homem e fuga dos animais, que geralmente está ligada então à Amazônia e Manaus. A leishmania amazonensis, lesões ulcerosas, simples e limitadas, vetores de hábitos noturnos e rara no homem. O que mais então a gente tem aqui no Brasil é a leishmania brasiliensis. A leishmania tegumentar americana, então, essa leishmania brasiliense, ela vai causar lesões cutâneas, que vai ter hipertrofia e hiperplasia histiocitária, vai ter edema e infiltração celular, linfócitos e plasmócitos ao redor dos focos histiocitários, vai ter hiperplasia do epitélio e raramente hiperqueratoses, vai ter necrose, formação de úlcera rasa ou úlcera profunda de bordos salientes, processo de cicatrização de 12 a 15 meses. Então, são feridas que geralmente não cicatrizam facilmente.
As lesões não ulcerosas vai ocorrer então hiperplasia da epiderme com crescimento verrucoso e papilomatoso. Vai ocorrer tipo uma papila de crescimento no local. Aqui então a gente tem algumas lesões. A densidade do parasita nas bordas da úlcera é grande nos estágios iniciais da infecção e consegue fazer o levantamento então através de exames feitos com as feridas. Tá? Aqui a gente tem uma outra ilustração disponível no Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral. Dentro dessa leishmania cutâneo-mucosa, leishmaniose brasiliensis vai ter a propensão a metastases em mucosas, processo lento de curso crônico, propagação via hematogênica, comprometimento ganglionar, formação de nódulos circunscritos e ulceração na porção cartilaginosa. Na leishmaniose cutâneo-mucosa, ainda vai ter a destruição das cartilagens e ossos, especialmente a do nariz e a região da platina, envolvendo o envolvimento de boca e face. O processo estende-se então à faringe e laringe, com a perturbação da fonação e alimentação, e cicatrizes de lesões antigas podem gerar metástase anos após o tratamento. Sintomas iniciais de coriza crônica, obstrução nasal, e na medida que aparecem as lesões ulcerativas, aparecem a dor, e a gente vê que geralmente quando chega a esse estágio, são pessoas que geralmente não procuram os médicos de forma rápida, né? Eles esperam chegar a um sistema crítico aí, as doenças. Na leishmaniose cutânea difusa, então chamado também de forma lepromatosa, tem grande número de lesões difusas não ulceradas. O agente etiológico, então, vai ter a leishmania pifannoi e a leishmania amazonensis. Vai ter metástases através de vasos linfáticos e sangue. Migração de macrófagos parasitados de um sítio para o outro. Aqui a gente vê, então, as imagens, né, de uma ulceração tratada. Leishmaniose visceral, o agente etiológico, então tem a leishmania infanto Chagas e tem a leishmania infanto Donovan, que é americana. Pacientes de todas as idades podem ter esse agente etiológico. A leishmania infanto aí é o do velho mundo, preferencialmente ele dava em crianças, tendo os canídeos como os principais reservatórios. A leishmania visceral Calazar, doença infecciosa sistêmica de curso lento, sinais e sintomas: febre irregular, anemia, hematoesplenomegalia, ou seja, o aumento do fígado, edema, emagrecimento, caqueixa e hemorragias podendo levar à morte. Os parasitas adaptados para viver em temperatura de 37 graus. Formação de pápula com base dura no local de inoculação do parasito. Então, a leishmania visceral Calazar, ela tem esse aumento aí na parte abdominal devido então à hepatomegalia, crescimento do fígado do organismo. Aqui a gente tem então mostrando o ciclo silvestre, onde o mosquito ele vai picar o animal contaminado, né, vai sugar então a mastigotas, vai desenvolver dentro dele, voltar então para o probóscide, onde ele vai vir para os canídeos. Esse aqui é o ciclo silvestre. O peridomiciliar, então, será quando ele vai contaminar então alguns organismos mais próximos aí dos ambientes domiciliares. E o C aqui,
o ambiente domiciliar, que aí o homem, né, ele já vai estar dentro desse ciclo. Então hoje a gente encerra aqui e a gente dá continuidade então nas próximas aulas. Abraço, fiquem com Deus e até a próxima.